Que semana abençoada, né? Mas não pelo cara lá de cima. Uma semana com um lembrete que o mesmo sol que ilumina o hemisfério norte também ilumina o hemisfério sul, e que não há nada novo sob ele, mas há diferenças. Não no sol e nem na luz, claro, mas nos governos e políticas feitas pelos meros mortais que habitam o planeta Terra. Você sabia que a Espanha não tem dia da independência? Isso porque ainda é um reino que serve ao rei numa monarquia constitucional. Filipe VI, ele. A Espanha também é o único país da Europa a fazer fronteira terrestre com um país africano, o que, para os espanhóis, deve ser motivo de protesto. Toda a reputação da Espanha, na verdade, ficou sob contestação brasileira após os ataques contra Vini Júnior. Antes do Vini Júnior, só outra latina tinha instaurado tanta raiva nos estádios ainda esse ano. A Shakira. Com Graças a Deus nasci em Latinoamérica. Roda a vinheta, Nath! Se você ainda não me conhece, eu sou Bruna Bufara. E vamos lá, vai, se inscreve aqui no canal Meio. Ainda não conhece o Meio? O Meio é também uma newsletter para você começar essa manhã muito bem informado. Assina o Meio, vale a pena. Que Vini Júnior foi repetidamente atacado, vocês sabem. Que os ataques racistas foram um após o outro e nada foi feito pela La Liga, vocês também sabem. O que eu quero trazer sobre o assunto é: como o Brasil é diferente? Sim, o Brasil se posicionou numa frente única contra o crime. Lula se pronunciou. Vários ministérios brasileiros se posicionaram. É uma crise diplomática. E é mesmo, até porque o Itamaraty está envolvido. Então, assim, o Brasil de Lula, o governo, a imagem que queremos passar como democracia e diplomacia, se posicionou prontamente. O Brasil não admite atitudes racistas. Mas espera aí, eu falei democracia, né? O que a Espanha não é. Pelo menos não totalmente. É uma democracia parlamentar secular. A Espanha enviou Cristóvão Colombo em 1492 para descobrir o Novo Mundo, nascendo assim uma das maiores fake news da história, de que aqui não existia ninguém, além de meros pagãos necessitados de Jesus. O que os espanhóis levaram, óbvio, foi doenças, mortes, batalhas, genocídios, mais mortes, a ideia de eurocentrismo, mais genocídio e, por fim, Deus. Enfim, pouco depois, em 1494, os nossos colonizadores, queridos portugueses, assinaram o Tratado de Tordesilhas com os espanhóis justamente porque era preciso limitar as conquistas entre os maiores impérios. Acelerei a história, porque a fronteira fictícia foi quebrada, espanhóis colonizaram e escravizaram a população local. Pula mais ainda para a independência da América Latina. E a Espanha segue sem o próprio feriado da própria independência. Porque eles são os colonizadores. E colonizadores são bem-sucedidos. Afinal, se tudo que brilha é ouro, a Espanha levou tudo. E assim formou-se toda uma riqueza às custas da exploração de outras nações. Mas pausa aqui na Espanha. Vamos voltar a falar do Brasil. Portugal também fez o mesmo que a Espanha. Óbvio, com o mesmo nível de crueldade e ainda mais escravizados. Mas o que ainda se aprende hoje é que o Brasil foi descoberto, não que foi invadido. E o Brasil foi invadido por portugueses, explorado por portugueses, escravizado por portugueses. E sua independência foi feita por portugueses. Quem acabou com a escravidão? Portugueses. Mas quem constituiu o governo? Portugueses e descendentes europeus, brancos, colonizadores. O Brasil nunca se envergonhou ou tomou conta do quanto a colonização foi responsável pela criação do racismo institucional. E pior ainda, o mito da meritocracia. Se brancos se constituíram nossos governos, nossa elite, nossas leis e todos os não brancos foram castigados com heranças de trabalhos precarizados e marginalização imposta pela elite, quem ocupa os cargos importantes? Quem estuda? Quem estuda em universidades? E quem ganha salários mais altos? Os brancos. Isso não é meritocracia, é um recorte racial, é racismo institucional.
61% da população que ganha até 2 salários mínimos são pretos e pardos. A maior parte da população desempregada é preto e pardo, 65%. Esses dados são de dezembro de 2022. Pretos e pardos também são os que mais ocupam trabalhos informais, com um salário ainda menor. A média salarial do trabalho informal, quando realizada por pretos ou pardos, era de R$ 1.289. Já dos brancos e amarelos, R$ 2.238. Isso economicamente, né? Porque também tem outros recortes sociais. As principais vítimas de feminicídio são mulheres negras. Sim, sensacional que diplomaticamente o Brasil decidiu se posicionar como antirracista, mas o Brasil, aqui dentro, ainda é bem racista. E o problema são os brancos. Sou eu também. É a branquitude como um todo. Semana passada, o maior debate aqui dentro do Brasil era se o cenário de comédia brasileiro podia fazer piada racista e não lidar com a lei por trás disso. Semana passada. E a branquitude se uniu para defender o humorista, porque... Puxa, difícil pôr limite em piada. Difícil em pôr limite em criança de 2 anos quando não quer tomar banho. Legislação é simples. Não produzir conteúdo racista devia ser simples também. No mínimo. Mas semana passada dividiu opiniões pra caramba. E o próprio Porchat disse estar escutando outras opiniões e melhorando. Sim, porque antes de ser racista, eu preciso consultar um tribunal completo de amigos não brancos para perceber que estou sendo racista. E isso da semana passada ilustra exatamente o problema racial que temos aqui no Brasil. Racismo explícito é condenável pelo país todo, de Oiapoque ao Chuí. O Brasil se uniu inteiro para defender o gigante Vini Júnior e apontar o dedo bem grande para a Espanha e falar: seus racistas de e com muita razão. Mas o racismo recreativo, que estimula o racismo institucional, foi um debate interno, em que muitos favoreceram o lado racista da história. Ao mesmo tempo que gritamos em uníssono a Espanha, um jogo que simula a escravidão foi baixado por milhares de pessoas no Google, aqui no Brasil. O jogo de um estúdio russo permite que você venda, compre e torture escravizados. O objetivo é você atrasar ao máximo a abolição da escravidão. O jogador perde quando ela é abolida. E tá ali, para baixar, na Google Play Store. O jogo ainda disponibiliza microtransações dentro do aplicativo. Ou seja, o Google lucra com isso. E tem brasileiros jogando, dando nota no jogo e reclamando por falta de opções de torturas. Ou reclamando que não existe essa opção na vida real. Lembrando que aqui mesmo a gente tem um deputado que fala que a escravidão é da natureza humana. O Brasil tem muito a aprender e muito a punir dos seus próprios crimes racistas. A população precisa tomar conhecimento do seu próprio racismo para que possamos evoluir. Pessoas pretas têm que ocupar mais espaços, mais cargos, mais chefias, mais gerências, mais escritores, mais produtores, mais vaga afirmativa. Educação das relações étnicos-raciais. Somos um país de maioria não branca. Cadê a história e a valorização do povo negro e do povo indígena? Eu só aprendi o recorte social dos escravizados durante a colonização dentro da universidade. Isso é inadmissível. Nossa história, a história brasileira, é contada inteiramente através das lentes dos colonizadores. Não podemos tratar de antirracismo sem tratar de luta anticolonial, porque é desmistificando o colonialismo que conseguimos entender a origem do nosso racismo. Inclusive, o deputado que fez aquela fala se autoproclama da família real brasileira. Vejo vocês nas cenas pós-créditos. É preciso, sim, investir em educação antirracista.
em história e valorização da cultura negra, da cultura indígena. Porque assim, você sabe qual foi a desculpa de um assassino para não ser racista nos Estados Unidos, falando em outro país? Que ele não podia ser racista porque ele estava planejando uma viagem para África. Esse era Daniel Penny, que matou Jordan Neely dentro de um metrô em Nova York, com um mata-leão, que é o mesmo golpe, o mesmo mata-leão que o Hugo Duro deu no nosso Vini Jr. Vejo vocês semana que vem.